Espero que todos estejam bem. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vejamos o nosso assunto? Aula 5. Objetos de conhecimento. A dança no mundo. Diferentes estilos de dança dos países. Detalhamento. A dança enquanto meio de expressão da identidade cultural. Vamos à nossa aula de hoje. Olá! Então vamos dar início à nossa aula de hoje e ficamos de conversar um pouco sobre o corpo. Mas esse assunto de corpo, ele é algo também um pouco abstrato, porque hoje vamos compreender que esse corpo não é apenas a carne, ou seja, algo somente material ou ainda vendo algo dual, como corpo e mente. Vamos começar entendendo que o corpo, ele é o inconsciente vivido. E ele traz o quê? Aquilo que você procura camuflar. Então, quando você não verbaliza, o seu corpo expressa. E mesmo que você tente não verbalizar, esconder o que você está pensando, falando, mesmo assim o seu corpo vai entregar de alguma forma. Então, vamos perceber que quando falamos do movimento, estamos falando também de uma forma de se comunicar com o corpo. Assim, antes de entender o que é dança, precisamos voltar um pouquinho no tempo e refletir sobre nós, o corpo. Então, entendendo que esse corpo, ele é algo para além de como conversamos há pouco. Ou seja, o corpo, ele é similar a um campo de força, em ressonância com o processo de vida que o cerca. Então, imaginem que nós estamos aqui envoltos por uma energia e como se fossem as ondas sonoras que vão propagando. A mesma coisa acontece na nossa interação com o meio. Não estamos enxergando, mas estamos a todo momento tendo essa troca. É um processo que nos deixa vivos. Assim, o homem e o corpo são indissociáveis. E nas representações coletivas, os componentes da carne são misturados ao cosmos, à natureza, aos outros. O que Le Breton nos traz é que nós estamos dentro desse universo. Não somos algo separado, o homem e a natureza. Não, é tudo uma coisa só. O cosmos, a natureza, o universo. Afinal, tudo faz parte de uma mesma energia, de uma matéria. A diferença é que cada matéria está representada de uma forma física diferente. Vamos aos poucos entender isso, mas preciso que a partir daqui você comece também a viajar cada vez que eu explico sobre isso, procurando imaginar você mesmo. Tanto é que quando nós procuramos, às vezes, esconder algumas coisas que sentimos, acabamos agindo de forma diferente, tendo o que a gente chama até mesmo de ato falho. Isso, muitas das vezes, acontece conosco inconscientemente. Já aconteceu com você? Imagino que sim. Porque é uma necessidade do nosso corpo. Assim, vamos compreender que no fundamento de qualquer prática social, como mediador privilegiado e pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da cultura, o ponto de atribuição por excelência no campo simbólico. E assim, vamos perceber que esse fundamento que estamos falando, ele traz exatamente essa compreensão de que cada coisa possui o seu significado e essa presença, esse corpo, ele passa também a ter um significado simbólico no meio. Avançando, vamos perceber que
para além disso, né? Temos também outra compreensão, em que essas atribuições mostram também o reflexo da nossa cultura. Ou seja, toda marca que você possui no seu corpo, cada manifestação que existe, cada movimento ou até mesmo concessões sociais, podemos entender que é uma forma de trazer ali tudo o que é passado de geração em geração, que é exatamente a questão cultural. Avançando, vamos ver que, assim, ao se adquirir um saber, o corpo também exerce uma totalidade acerca do conhecimento. Um corpo compreendido como experiência e realidade. Então, nós somos tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que nos permitimos fazer. As experiências, cada vez que nos tolimos, dizemos que não vamos fazer alguma coisa. Ou quantas vezes você já não deve ter ouvido? Como você pode dizer que não gosta se nem provou? É exatamente esse contexto. Nós precisamos nos permitir viver e experimentar. Assim como você precisa provar a comida para saber se gosta daquele tipo de comida, você precisa se permitir experimentar a vida, experimentar estar vivo nessa realidade. Não apenas seguindo, mas se permitindo estar presente. E agora vamos começar a ver isso dentro dessa principal manifestação que o corpo utiliza. Como assim? Dentro da manifestação artística chamada dança. A dança faz parte da herança cultural de um povo. Então, ela pode ser compreendida sob a ótica de múltiplas abordagens que também são campos de estudo. Ou seja, vamos perceber que quando falamos de dança, estamos falando de compreender em vários aspectos. Não quer dizer, então, que porque eu me movimento ou porque eu decidi dançar dessa forma, decidi fazer de tal jeito, que é só dança. Tem muito mais por trás. A dança, ela pode ser de infinitas possibilidades, educacional, cultural e ter objetivos diferentes. Então, vamos ver algumas possibilidades? Vejamos que a dança pode ser um estudo a partir da questão do físico, do cultural, do social, do psicológico, do econômico, do político e do comunicativo. Vamos hoje dar ênfase primeiro para o cultural. Então, vamos entender que esse corpo, ele passará a trazer a questão de toda essa bagagem cultural onde você mora, vive. E o que seria então essa questão da cultura? A cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Percebam, Santos nos mostra que a cultura, ela não é algo apenas uma manifestação em que eu decidi realizar algo agora, para começar a fazer diferente, para ser alguém que vai sair do padrão, sem razão. Não! Se você vai fazer diferente, se você vai romper com o padrão, que você faça isso consciente, com um objetivo, com um propósito, porque isso vai fazer parte da cultura do povo. E assim vai ficar marcado na história. Estamos hoje vendo que o corpo ele manifesta essa questão cultural. Mas vocês também já devem ter visto esse estudo do corpo e da cultura em outras ciências, por exemplo, como história e educação física. Então, consegue perceber o quão relevante é abordarmos esse tema hoje? Ou seja, a arte e falar do movimento, da dança, é também começarmos a refletir e a estudar os símbolos ao nosso redor.
Assim, vamos começar recordando o que já estudamos sobre símbolo. Sim, o símbolo é o visível que aponta para o invisível, o trampolim para um mergulho no desconhecido, como diria Leloup. Ou seja, é aquilo que você pode não estar vendo, mas você tem consciência de que aquilo leva a algo concreto. O exemplo que já tivemos é da fumaça. Aquele velho ditado, onde há fumaça, há fogo, certo? Então, quando você vê uma fumaça, mesmo que não seja uma fumaça de fogo, mas você já imagina que ali está tendo um incêndio, acontecendo alguma coisa. Então, agora conseguimos entender que também precisamos lembrar que tudo isso é o quê? A nossa experiência, a nossa trajetória. Porém, essa trajetória não é só nossa. Se estamos falando de uma questão cultural, estamos falando do povo, de uma sociedade, de algo muito maior do que pensar apenas no próprio umbigo. Vejamos que começa desde a questão da imposição midiática na atualidade. Quantas vezes você talvez tenha se visto tendo que entrar em certos padrões em virtude de uma imposição de algo que estava na mídia? Ou talvez aquela sua vontade de tomar a Coca-Cola, que nem estava com tanta vontade assim, mas passou lá no outdoor, alguém que deixou ali uma Coca-Cola que estava dando bandeja, e você se sentiu tentado àquilo. Talvez você não tenha percebido, mas ao longo do seu caminho, por exemplo, da sua escola até a sua casa, você pode ter visto imagens que te remetessem a isso. Isso foi ficando onde? No seu inconsciente. E quando você chega a um lugar que tem uma referência àquilo, você acaba entrando dentro daquela mensagem, cumprindo aquela mensagem que estava lá no seu inconsciente. Dando para entender? Vamos avançando. Assim, o corpo, ele traz a sua história desde os primórdios. Quando falamos dessa evolução do homem, vamos perceber que lá nos primórdios, o homem começou a se movimentar para se comunicar. Então, começou primeiro a imitar os animais. Depois foi evoluindo isso para a questão das danças, para os seus rituais, para o seu plantio. E com o tempo isso foi começando a virar uma forma de comunicação até mesmo para as suas relações. Vamos percebendo, quando falamos do corpo, vamos perceber também a imposição do corpo sobre o corpo de outro. Como assim? Quer dizer que quantas vezes nós observamos que mesmo que não tenha uma questão de relação de poder, mas cria-se a partir do momento em que você tenta dominar um corpo do outro. Isso acontece até mesmo quando falamos de uma questão pedagógica, quando falamos da questão da disciplina, da rigidez, algo bem regulatório, até mesmo quando somos crianças. Quantas vezes a questão de ser reprimido na infância leva você a não conseguir desenvolver certas coisas corporais, expressividade, formas de se manifestar? Algo que talvez seja que acabe tolhindo até mesmo a sua habilidade, talvez artística, de se movimentar, seja teatral, seja da dança. Mas isso é um processo de construção e desconstrução. Então, a todo momento, nós estamos tendo que aprender e esvaziar tudo o que aprendemos para poder receber novo conhecimento. É assim a todo momento. Quando você erra, tá aqui, mas aí você aprende e você sobe. E depois você percebe que falta um pouquinho mais para aprender. O seu corpo vai aprendendo com os movimentos que você vai reproduzindo. Como esse processo acontece? Vejamos. Ocorre um processo em que esse corpo,
ele tem uma necessidade de se comunicar. Então, o corpo, ele procura estar dentro de um processo em que, ao mesmo tempo, ele vai buscando ferramentas para se desenvolver. E assim ele vai ganhando uma expansão. A partir do momento que ele ganha uma expansão, ele escolhe uma forma de manifestar essa linguagem. Ou seja, começamos lá com a nossa arte rupestre, você fazendo as pinturas lá na parede da casa da sua avó, da sua mãe, que ficavam falando, não risca aí, menino. Muito bem. Aí você decidiu fazer o quê? Fazer um pouco mais e pular lá no engazeiro. Pegar manga, decidiu pular no rio. Começou a usar teu corpo para fazer aquilo que talvez não estivesse conseguindo expressar apenas na parede de casa. Aí você pega e começa a fazer um pouco mais. Diz, agora eu vou fazer outras coisas um pouco mais fora do meu quintal. Então, você vai avançando. Isso vai te levando a uma evolução. E esse corpo vai precisando passar de fases para poder se desenvolver e se comunicar. Muito bem, e esse é o processo que nós usamos também na dança. Como isso ocorre? A dança é uma das formas de comunicação mais antigas que existem, pois antes mesmo do homem começar a falar, ele começou a se movimentar. Nós somos movimento e a vida é movimento. Então, o início da vida está com o início da civilização e com o início do homem, por ter essa forma de expressão e comunicação, que de forma simples consegue representar os pensamentos e sentimentos, mesmo antes da fala. Assim, podemos ver que a dança auxiliou no desenvolvimento social e intelectual do homem. O historiador Sands nos fala sobre a origem da dança desde a imitação dos movimentos dos animais. Dessa forma, percebemos que a dança é uma atividade simbólica. Muito bem, e esse simbolismo vai ser visto agora nas nossas festas e renovações da tradição. Como assim, professora? Acabamos de falar sobre cultura, sobre movimento, sobre você se expressar, e isso não começa de agora. Então vamos começar a ver isso também nos nossos povos, vendo que isso vem desde os nossos rituais. Dessa forma, tradições festivas foram surgindo, como, por exemplo, o Carnaval. Sim, o Carnaval é uma festa de origem muito antiga, ligada a ritos de fertilidade e de colheita, que foi incorporada ao calendário cristão. Você já sabia disso? Pois é necessário entender que tudo passa ali por uma apropriação cultural também. Então, na época do Carnaval, em vários países do mundo, as pessoas se fantasiavam, usavam máscaras, cantavam e dançavam. É um momento de fé que se festeja a abundância representada pelo rei Momo. O Carnaval da cidade italiana de Veneza é um dos mais conhecidos do mundo. Sua beleza reside no fato de os habitantes da cidade usarem máscaras e fantasias muito elaboradas. Sim, as tradições são conservadas de geração em geração por meio da religião, das festas e rituais, mas também pelos costumes cotidianos e no dia a dia que os costumes são aprendidos desde a infância. Então, vamos viajar juntos e conhecer um pouco sobre essa dança ao redor do mundo? Vamos primeiro para a América do Norte. Olha onde chegamos, bonito, não? Vamos começar a viajar? Vem comigo, então, começar a conhecer sobre a dança dessa localidade nos Estados Unidos. Sim, Estados Unidos que é o berço. E traz pra gente ali a questão do break, mostrando que é uma dança nascida em 1960. E essa dança faz parte da cultura hip hop. Vamos ver algumas características importantes desse movimento? São gestos bruscos e energéticos, acrobáticos, movimentos ondulados com o corpo, rotações, pernas,
características ali também de usar como apoio mãos, cabeça e costas. E um caráter competitivo, sim, que são as lutas ou batalhas que acontecem. A valorização da criatividade, autenticidade, trazendo também a questão do ritmo. E as danças que passam a ocorrer em forma de círculo, com b-boys e b-girls. Vamos agora para a América Latina. Sim, olha só essa imagem. Já te traz aí uma outra energia. De onde? Sim, vamos para Colômbia. Na Colômbia, encontramos a cúmbia, que começou na região do Caribe. É uma mistura entre a cultura indígena africana e traz pra gente a questão dessa conquista, do namoro ali do homem, da mulher. Interessante, né? Mas vamos avançando agora para um outro lugar, Ásia. Essa dança aqui vocês já devem ter visto em muitos lugares, principalmente quem costuma assistir filmes. Vamos ver então a dança do dragão. Sim, que se originou na China, lá na dinastia Han, e que teve o propósito trazer essa questão do plantio e da colheita. Dessa forma, passou a ser bem conhecida e em festas populares. Por consequência, devido à presença entre o povo e representatividade simbólica do dragão, como acabava trazendo a questão dessa imagem adotada por imperadores e conectada diretamente com a autoridade imperial. Ou seja, a questão da força e da autoridade. O dragão, ele traz essa potência. Então, quando falamos da dança do dragão, também estamos falando dessa força e, claro, dessa conexão e da autoridade. Vamos avançar agora? Vamos para a África. Olha as cores, né? Já começa a ter uma diferença. Sim, vamos perceber que agora na África vamos ter uma outra dança. Será que essa vocês já conheciam? Vamos ver? Sim, os Maasai, que vivem em Quésia e Tanzânia. São caracterizados por sua dança bem conhecida. Os homens estão dando saltos incríveis, grandes, enquanto outros cantam. Quanto mais alto eles saltam, melhor condições físicas apresentam. E é um ritual para impressionar as mulheres e para elas escolherem com quem se casar. Olha a responsabilidade, né? Isso mostra o quê? Que até agora, cada cultura, cada povo vai mostrando também a questão das suas relações e de como o corpo vai interagindo e se comunicando. Já tinha parado para pensar nisso? Escolher uma pessoa para ficar com você, primeiro sabendo se é um bom pé de valsa? Interessante, não? Pois é. Mas até aqui estamos percebendo que as diferenças entre essas localidades e essas danças são para além dos movimentos. Observem que cada região que estamos falando vai trazendo o quê? A questão dos seus elementos culturais, as cores, os movimentos, até mesmo as músicas diferentes. Falando em música, vamos lá para a Europa? Olha onde chegamos. Aqui eu sou um pouco suspeita. Sim, estamos falando agora de uma dança um pouco mais forte. Não que as outras não sejam. Mas, quando falamos dessa questão da dança flamenca, da dança espanhola, ganha um pouquinho no coração da prof. Por quê? A questão de trazer o sapateado, trazer o canto, a castanhola, a flor que tem a simbologia ali da feminilidade, mas também tem a força nos movimentos e nos pés. E os homens que se vestem como toureiros, que trazem essa postura? Nem sempre é fácil estar nessa posição, assim como nem sempre é fácil para as mulheres serem
fortes. Porém, vamos perceber que o flamenco é uma das danças mais populares da cultura espanhola. Não quer dizer que toda dança espanhola seja flamenco, mas o flamenco é uma dança espanhola e foi desenvolvida na Espanha, mais especificamente em Andaluzia, trazendo também a questão da arte, da expressividade. Eles passam a interpretar características desse povo. Isso se dá a partir dos gestos feitos pelas mãos nas expressões faciais, nas marcações rítmicas, trazendo a questão do sapateado, trazendo também a questão da ênfase dada aos movimentos dos pés, na interpretação vivaz dos sentimentos expressos nas canções, seja eles de dor, alegria, desprezo, amor. Desse modo, pode-se dizer que essa é uma expressão artística carregada de emotividade. Sim, não quer dizer que as outras não tenham. Pelo contrário, quando falamos de expressar com o corpo, estamos trazendo nossos sentimentos e nossas emoções. Cada um vai expressar de uma forma. Talvez você tenha visto até aqui algumas danças e tenha gostado, se identificado. Mas não quer dizer que por não estar trazendo uma técnica ou não estar dentro de um estilo específico, você não seja alguém que dance. Pelo contrário, todos nós sabemos dançar e o nosso corpo sente a necessidade disso. Já fazemos isso no nosso dia a dia. A partir do momento em que você dá o primeiro passo, você já está dançando. A partir do momento em que você abre os olhos, você já está dançando. Existem várias posições de olhos na dança indiana. Outra coisa é ficar claro que o que vimos até aqui não é um cumprimento de estereótipo, mas sim que todos esses movimentos trazem consigo uma questão cultural, trazem consigo a história de um povo. Seja até mesmo dentro da sua individualidade, fazendo seus movimentos dentro da sua particularidade, você vai estar contando a sua história. Afinal, quando falamos de nos movimentar com o corpo dentro da dança, utilizamos a palavra coreografia, que é o quê? Coreo, corpo, grafia, escrita. Então, nós fazemos uma escrita com o corpo diariamente. E mesmo que você não perceba, ao longo do seu dia, você está escrevendo a sua história com o seu corpo. A partir do momento em que você toma consciência disso, percebe que cada coisa que você faz, que antes poderia dizer que era inconsciente, é consciente. Que tudo aquilo que talvez você procura esconder, o seu corpo está revelando. Seja numa perna cruzada, numa mão, numa cabeça inclinada. Tudo está aí para ser visto. Basta termos olhos para conseguir enxergar. E o corpo, ele é algo que movimenta e fala. Mesmo que você tente camuflar, o seu corpo vai estar entregando. Então, foi possível perceber a questão da evolução desse movimento do nosso corpo, desde a compreensão lá dos primórdios, que passava a imitar os homens, até a questão de trazer uma cultura e fazer parte da própria história. Quer dizer que hoje nós temos infinitas possibilidades e estilos, porque já avançamos muito ao longo do tempo. Mas ainda existem muitos outros estilos para surgirem, pois conforme vamos evoluindo, vamos criando outras manifestações para nos expressar. E isso só mostra que cada vez mais nós estamos produzindo arte e falando com o nosso próprio corpo diariamente. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.